Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, do verso 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram. Acompanhe a leitura. O título fala: a mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peques mais. Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa uma vez mais nesta noite. Pai querido, nesta feita, no nosso culto de ceia, celebração ao Senhor, Pai querido, trazendo à memória o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E, portanto, Pai querido, pedimos a tua orientação, a tua inspiração. Fale conosco nesta noite, Pai. Toque nos corações, ó Pai, que possamos nos render diante da autoridade da tua palavra, sermos alcançados por ela, edificados por ela, e saímos daqui, Pai querido, dispostos e preparados a te servir melhor, com maior responsabilidade e maior compromisso. Fale conosco, fale aos nossos corações, leve todo pensamento cativo à tua presença e cumpre em nós o teu querer através da tua palavra. É esta oração que fazemos, e fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui, que é um texto conhecido da igreja. É um texto que nos fala que em dado instante Jesus está no templo ensinando, como nos diz o texto que lemos, e os escribas e os fariseus preparam uma trama contra Jesus. E quando eu estava pensando neste texto para trazer aos irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração no decorrer desta semana. E eu confesso aos irmãos, tive uma semana bem corrida. Mas quando eu parei para pensar sobre esse texto, e estudar, examinar e pensar algumas coisas, Deus foi trazendo algumas coisas ao meu coração. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. Eu quero falar nesta noite sobre desmontando uma conspiração. É sobre este tema que eu quero falar. Porque Jesus é aquele que desmonta uma conspiração. Esse texto aqui nos fala de uma trama,
algo que estava sendo planejado para a destruição de Jesus. A finalidade era envergonhar Jesus. A finalidade era alcançar Jesus de alguma maneira. E a nível de introdução é importante a gente dizer que a festa dos tabernáculos ela havia acabado e Jesus aproveita então a oportunidade para ministrar aos peregrinos que se encontravam ainda no templo. Note que o verso de número 1 nos diz que Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, melhor dizendo, 2, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Note que os religiosos na época não conseguem assimilar ou talvez aceitar Jesus sentado no templo e uma grande multidão disposta a ouvir de Jesus. E esse texto, ele para mim, ele é intrigante. Em que aspecto? Porque a Bíblia nos diz que ia ter com ele todo o povo. Isso aqui traz alusão a muita gente, muitas pessoas iam ao templo para poder ouvir Jesus. E a pergunta que me vem é a seguinte: que mensagem é essa que Jesus carrega consigo? Que mensagem é esta diferente daqueles que outrora faziam menção desta mensagem? E, portanto, Jesus mexe com a estrutura dos fariseus e dos escribas, portanto, os religiosos da época. E então, estes homens, eles tentam de alguma maneira pegar Jesus, e eles achavam que aquele momento seria oportuno para alcançar Jesus. E por isso que o Senhor colocou este tema no meu coração, sobre desmontando uma conspiração. E eu quero falar a vocês aqui nesta noite, por que eu quero dizer isto? Porque muitas vezes nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, no nosso jeito de conduzir a vida cristã, muitas vezes nós ocasionamos em outras pessoas e despertamos um lado que não é um lado bom de determinadas pessoas. A gente vai ver que Jesus está cheio de ótimas intenções. Jesus aqui está ensinando no templo. Jesus tem uma mensagem que atrai muitas pessoas para o ouvir. Mas talvez a mensagem que os escribas e os fariseus traziam na época não era uma mensagem capaz de alcançar vidas. Não era uma mensagem capaz de movimentar e alcançar estas pessoas, mas a Bíblia nos diz que existia, portanto, uma trama para pegar Jesus. E conspiração, à luz do dicionário, fala que é o ato ou o efeito de conspirar. Fala também de um conluio, fala de uma maquinação, portanto, de uma trama. E talvez você possa não ter inimigos físicos aqui, humanos, como era de Jesus, mas a gente enfrenta guerras e batalhas do mundo espiritual. Enfrentamos dificuldades, olhe para cá, irmãos, deixe lá, olha, nós enfrentamos batalhas no mundo espiritual, enfrentamos adversidades, dificuldades, estamos constantemente tendo que se deparar com um inimigo que é invisível, com um inimigo que nós não visualizamos, com um inimigo que nós não temos como combater, se não for através de Jesus e através do sangue do Senhor Jesus. Portanto, uma luta espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados do mal nas regiões celestiais. Portanto, essa é a nossa luta. Mas aqui a gente vê um inimigo físico. A gente vê pessoas atuando na calada das madrugadas para tentar de alguma maneira alcançar Jesus. Então, a festa havia acabado, Jesus aproveita para ministrar aos peregrinos que se encontravam no templo, e é nessa hora que os escribas e os fariseus, sabendo onde Jesus estaria, se unem e maquinam o mal contra ele. E esta mensagem para mim, ela mexe comigo, sabe por quê? Porque esses homens são cruéis. Esses homens aqui, eles são maus. Eles carregam, portanto, um nome de que eles representavam a religião da época, mas eles são maus.
Eles são maus. Por que eu digo que eles são maus? Porque eles vão apanhar uma mulher no próprio ato adulterano, o texto diz em flagrante adultério, e a lei nos diz que deveriam levar os dois para a punição da lei. Mas note que eles levaram somente a mulher até Jesus. Eles levaram somente a mulher até Jesus. Então, a mensagem que o Senhor ministrava no meu coração é que eles são capazes de usar um ser humano a fim de ter os seus planos realizados. Olha a ponto que a maldade do ser humano vai. Olha a que ponto a maldade daqueles que representavam a religião da época avança. Olha em que magnitude que eles se apresentam a ponto de usar um ser humano. A ponto de usar alguém na sua falha, no seu pecado, na sua transgressão e conduzi-los até Jesus para, portanto, terem os seus planos realizados. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer aqui nesta noite, que toda a ferramenta forjada e preparada contra você não vai prosperar. Que todo o plano arquitetado do adversário para destruir você, para destruir sua casa, para destruir seu ministério, para destruir os teus sonhos e projetos, a irmã Mariana já que louvou nesta noite, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Por mais que maquinam nas caladas, eles projetam tudo isso, sabem onde Jesus está. E de alguma maneira eles falam, agora nós vamos pegar ele. Ele não vai ter como sair deste trama, dessa arapuca montada, desse conluio, desta maquinação do mal. Mas nós servimos um Jesus que desmonta as conspirações. E eu penso que essa mensagem pode estar alcançando vidas aqui nesta noite. Porque talvez você não está enfrentando, mas assume uma luta, uma batalha, uma peleja no campo espiritual. E o que você não vê, Deus está vendo. O que você não enxerga, Deus está enxergando. O que você não é capaz de contemplar, o Deus a quem nós servimos, Ele contempla. E é importante dizer que está tudo armado, está tudo arquitetado, mas existe um Deus que desmonta, que desconstrói toda esta conspiração. A primeira lição que eu quero extrair para nós, aqui nesta noite, nos versos número 2 e 3, porque de madrugada voltou novamente ao templo, e todo o povo ia ter com ele, assentando os ensinava. Mas os escribas e os fariseus trouxeram à presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Note, pegam a mulher em flagrante adultério, não cumprem a lei, porque deveriam levar os dois. Isto nos faz pensar que talvez este homem que é pego no flagrante adultério com esta mulher também entra dentro desse conluio, desta maquinação aqui contra, portanto, Jesus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e aqui eu quero extrair a primeira lição para nós, que entre a perversidade humana e a bondade de Cristo sempre vai prevalecer a bondade de Cristo. Pode ter perversidade humana, mas existe algo superior à perversidade humana, que é a bondade de Cristo. E a bondade de Cristo sempre vai prevalecer. Levanta a tua mão, adora o Senhor aqui nesta noite. O que você não vê, Deus está vendo. O que você não contempla, Deus está contemplando. Todo plano, todo projeto, toda investida do inferno contra a tua vida, contra a nossa igreja, contra o nosso ministério, o Senhor diz aqui nesta noite que por um caminho Ele vem, mas por 7 tem que bater em retirada, porque o que eu não vejo, o que você não vê, existe um Deus que está contemplando. E aqui algo me indigna, porque é alguém que representa a religião, alguém que tem uma boa, talvez, percepção para os outros, porque representam uma religião. Mas entre a perversidade humana e a bondade de Cristo, a bondade de Cristo sempre prevalecerá. Jesus viu-se novamente em conflito com os líderes religiosos.
Mas Jesus sabe como lidar com os religiosos. Diga para o vizinho, Jesus sabe como lidar com os religiosos. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Nossa igreja hoje comemora 2 meses de existência. E eu sei que algumas pessoas nos veem como adversário, mas a nossa luta é contra só o inimigo das nossas almas. Não estamos aqui defendendo nenhuma placa denominacional, nós estamos defendendo a bandeira do Evangelho. E é por ela que nós lutamos e nos empenhamos e dedicaremos a nossa vida pela bandeira do Evangelho. Mas, portanto, Jesus está vivendo este conflito. Eles falam, agora a gente pega Jesus. Olha o que diz o verso de número 4. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Sabe, eles tentam de alguma maneira, pastor Calçone, sabe, incomodar Jesus. Eles falam, a gente vai pegar ele. Se ele dá uma resposta X, ele vai demonstrar uma ação e a gente pega ele. Se ele dá outra resposta, a gente pega ele por aqui. Na cabeça deles, Jesus está sem saída. Quero ver Jesus sair dessa agora. Mas entre a perversidade humana existe a bondade de Deus. E a bondade de Cristo sempre vai prevalecer. E Jesus, tão sábio como é, ele libera uma palavra a estes que dizem, a lei nos manda que tais pessoas sejam apedrejadas, e o Senhor, pois, o que diz? Isso diziam eles, olha o verso 6, o texto diz, eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Talvez Jesus poderia estar escrevendo, eu sou a verdade e a vida. Talvez Jesus poderia estar dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão do céu que desce do céu. Ele poderia estar escrevendo tantas coisas ou decretando uma vitória extraordinária na vida desta mulher. Mas isso tudo é conjectura. Mas a verdade é uma, que enquanto eles tentam acusar, e eles insistem na pergunta, Jesus se levanta e disse a ele, aquele que dentre vós, que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E aí, irmãos, quando alguém tenta, de alguma maneira, encurralar Cristo, quando alguém de alguma forma tenta pressionar Cristo, quando alguém de alguma maneira, seja ela que pensa ser quem, a gente vai ver que Jesus sempre tem uma palavra para os religiosos. Diga esta frase comigo, Jesus, forte, Jesus sempre tem uma palavra aos religiosos. Então os religiosos querem indagar você, então deixa para quem sabe conversar com eles, deixa para Jesus. Jesus sabe como tratar com eles, Jesus sabe como lidar com eles, sabe? E a gente vai ver que a mensagem de Jesus mexe com eles. A mensagem de Jesus mexe com aqueles que estavam em conluio. A mensagem de Jesus mexe com aqueles que estavam maquinando o mal. A mensagem de Jesus vai de encontro àqueles que não sabem o que fazer e, portanto, precisam tramar algumas coisas. Aqueles que não têm umbridade de olhar nos olhos e eles têm que tramar alguma coisa e falar, agora a gente pega ele. Jesus tem uma palavra aos religiosos. E a mensagem de Jesus é esta, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu extraio a segunda lição para nós aqui, é que as palavras de Jesus nos mostram quem realmente nós somos. As palavras de Jesus sempre vai trazer uma claridade em nossa vida, vai trazer a nossa existência, que nós somos tão pecadores quanto os outros e todos nós somos carentes da graça, da misericórdia, da bondade e do sangue do Senhor Jesus para nos curar e nos purificar de todo o mal. Então a palavra do Senhor faz com que ele se enxergue. E a minha oração é essa nesta noite, que os religiosos de plantão sejam capazes de se enxergar.
Porque a mensagem de Jesus deu uma chacoalhada neles. A mensagem de Jesus mexeu com eles. As palavras de Jesus nos mostram quem realmente somos. Hoje pela manhã, na escola bíblica, eu falava de uma frase que eu estava ouvindo, a pastora ouvindo uma mensagem da pastora Joyce Maia, e ela falava dos irmãos que ficam olhando para os outros irmãos com um detector de falhas. Um binóculo detector de falhas, sabe? O ser humano hoje, muitas vezes, infelizmente, a gente precisa dizer isso, eles ficam olhando para os outros com um binóculo detector de falhas, procurando encontrar erros e falhas. Se você procurar erros em mim, você encontrará. Se você procurar erros em qualquer um de nós, você encontrará. Mas se você olhar para Jesus, Senhor e Autor da salvação, nele você vai ver perfeição. Em nós você pode ver esforço, você pode ver dedicação, você pode ver pessoas que dizem não ao pecado, mas para você encontrar a perfeição, você precisa olhar para Jesus Cristo. Você precisa olhar para Jesus Cristo. Mas Jesus, a palavra de Jesus mostra a estes homens quem realmente eles são. Então, Jesus disse isso: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E note que a mensagem de Jesus mexeu onde deveria mexer. A mensagem de Jesus chacoalhou o que precisava ser chacoalhado. A mensagem de Jesus desconstruiu, desmontou toda a conspiração existente no plano dos fariseus e dos escribas. E eu repito esta frase: o que você não vê, Jesus está vendo. Talvez você não está enxergando, e esta mensagem aqui é profética aos nossos corações, porque talvez essa semana poderia acontecer alguma coisa no seu trabalho e você nem está sabendo o que está acontecendo, está tudo tramando, mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus do livramento. Eu sou o Deus do livramento. Talvez você não está enxergando, tem projetos estabelecidos para dizer: eu quero ver se ela vai aguentar essa luta, eu quero ver se ela vai aguentar esta provação. Mas hoje o Senhor diz a você através da sua palavra: eu sou o Deus que vejo, desfaço e quebro todo laço, todo embaraço do adversário para conceder vitória à minha igreja. E se você acredita nisso, levanta a tua mão, adore ao Senhor aqui nesta noite, porque o que eu não vejo, existe um Senhor a quem servimos, que Ele está vendo. E a mensagem de Jesus mostra para eles quem realmente eles são. E quando eles, mediante esta mensagem de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus torna a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, olha isso, ouvindo eles esta resposta, pare de dar resposta aos religiosos. Eu vou repetir esta frase: pare de dar resposta aos religiosos. Pare, deixe com que o Senhor se encarregue disso. Deixe que o Senhor, porque às vezes existem coisas acontecendo, existem circunstâncias que vão nos apertando de alguma forma, de alguma maneira, mas existe um Senhor que traz respostas. E olha a resposta de Jesus. E acusados por esta própria mensagem ou resposta do Senhor, eles foram acusados pela sua própria consciência. Olha, onde eu e você não consegue chegar, a mensagem de Cristo consegue chegar. Aonde as minhas palavras podem ser meras palavras, mas as palavras do Senhor, ela ainda é um martelo que esmiuça a penha, quebra o coração duro, que despedaça aquele coração mau, obstinado. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor desconstrói isso, porque eles foram acusados pela sua própria consciência. Foram então retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Isso aqui é muito lindo. Por quê? Porque a gente tem um Senhor que cuida da gente. Diga para o vizinho: você tem um Deus que cuida de você, irmão. Ele cuida.
Ele cuida. Ele cuida. Ele sabe como cuidar. Ele sabe como cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe como cuidar. E eu encerro essa mensagem aqui com uma terceira lição para nós, que entre a perversidade humana e a bondade de Cristo sempre vai prevalecer. As palavras de Jesus, elas sempre vai nos mostrar quem realmente nós somos. E a terceira lição é que a gente vai encontrar aqui um Jesus que julga os julgadores. Eles têm dedo para julgar, mas existe o Senhor para julgar os julgadores. Por isso que ele diz, eu julgo com equidade. É ele que pode fazer justiça com equidade. Então a gente vai ver um Jesus que julga os julgadores. Julga como? Com uma palavra. Julga como? Com a sua própria consciência. Julga como? Mostrando para eles que eles são tão pecadores quanto ela. Jesus julga eles como? Mostrando para eles que eles são tão imperfeitos como ela. E a mensagem de Jesus dá uma mexida com ele. E a minha oração nesta noite é essa, que Jesus mexa na nossa estrutura aqui nesta noite. Sabe, que a gente reconheça falhas, miserabilidades que temos e que somos como seres humanos, mas que somos carentes da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Que isto venha sobre nós aqui nesta noite e a gente tenha a humildade de reconhecer em nós as nossas falhas, as nossas limitações e dar ao Senhor honra, glória e louvor, porque o Senhor, ele julga os julgadores. Quando? Certamente Jesus se indignou com a maneira como trataram e com o fato que esses hipócritas condenaram uma outra pessoa em lugar de julgarem a si mesmo. Sabe? Jesus, então, ele trata o fato. Vocês são hipócritas. Olha, diga assim, é forte essa palavra, pastor. Diga, toda a igreja, é forte. É forte. Jesus trata o fato aqui. Fala, vocês são hipócritas. Sabe? Por quê? Porque eles condenam uma outra pessoa em vez de julgarem a si mesmo. Então a gente vai ver Jesus o julgando com as suas próprias consciências. E não existe nada mais belo do que dentro de uma trama do adversário, ela ser toda desmoronada e desconstruída com o poder da palavra de Jesus. Tem gente se levantando contra você no seu trabalho, palavra de Jesus. Tem gente se levantando contra você em algum lugar, em alguma área da sua vida, mensagem de Jesus, mensagem de Jesus. Ah, tem alguém lhe caluniando, mensagem de Jesus, palavra de Jesus. Deixa com que Jesus julgue, porque ele é aquele que julga os julgadores. Por isso que não cabe a nós, sabe, ficar tentando detectar falhas e erros nas demais pessoas. Cabe a nós enxergar o belo, enxergar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado e aquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Porque existe uma mensagem de Deus para nós nesta noite. Existe um Deus que desconstrói os planos e os projetos do adversário contra nós. E eu vou profetizar isso na sua vida. Você vai ter uma semana abençoada. Talvez você não estava entendendo que tanta luta, que tanta prova, que tanta dificuldade, mas hoje o Senhor está colocando por terra. A gente chegou no culto aqui, não sei se você tem essa sensibilidade, uma luta no plano espiritual, mas Deus está dizendo, eu estou colocando por terra tudo isso, porque eu sou o Deus que cuido da minha igreja. A igreja é minha. Foi ele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E o inimigo pode se levantar, o inimigo pode se opor, mas ele não prevalecerá contra a igreja de Cristo e contra aqueles que carregam consigo a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque ele julga os julgadores. Ele vai trabalhar do jeito que precisa ser trabalhado. Porque é tão lindo, porque quando os julgadores são julgados pelo Senhor, quando aqueles que estão, sabe, apontando e colocando um dedão na vida dos outros, eles vão embora, é onde o nosso olhar tem que estar focado. Porque como é que Jesus trata com esta mulher? Como é que Jesus trata com esta mulher que foi exposta ao seu pecado? Como é que Jesus trabalha com esta mulher que
os escribas e os fariseus usam desta vida para a concretização dos seus planos, como que é que Jesus vai fazer? A Bíblia diz que quando eles vão todos embora, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, Jesus faz uma pergunta para esta mulher. Diga para o vizinho, você precisa aprender a fazer perguntas, irmão. Você precisa aprender a fazer perguntas. Jesus fez uma pergunta a esta mulher e disse: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E esta mulher trouxe respostas. E a resposta dela foi: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Com Jesus, os religiosos não entendem isso, mas com Jesus sempre tem uma segunda oportunidade. Com Jesus sempre tem uma nova chance. Isso aqui não é liberdade para você viver pecando, porque todos nós um dia tropeçamos e falhamos, mas é para você enxergar que existe uma graça, uma misericórdia que nós encontramos em Jesus, o nosso Senhor. E a gente encontra isso em Jesus. Jesus pergunta para ela: onde estão aqueles que te acusaram? Jesus falou: eles não te acusaram? Nem eu tampouco te acusarei. Mas ele diz: vai e não peques mais. Ele dá uma nova oportunidade para esta mulher. Ele dá uma nova oportunidade para esta mulher. Talvez você entrou por entre estas portas, ou talvez você vai me ouvir através dessa mensagem numa outra oportunidade. Você serve um Deus de oportunidades. Sabe por quê? Porque a religião, muitas vezes, que deveria acolher as pessoas, os religiosos são os primeiros a pisotear nas pessoas. Enquanto aqueles que representam a religião de alguma forma deveriam abraçar e cuidar das pessoas, são os primeiros a apontar e querer destruir as pessoas a fim de ter o seu plano e o seu projeto concretizado. Mas nenhum sucesso a gente vai alcançar se for pisando em cima de outras pessoas. Nenhum sucesso. Nunca alcançaremos vitórias se essas vitórias elas forem estabelecidas pisoteando e usando vidas e pessoas para fins próprios. Que a mão do Senhor nos alcance nesta noite. Que a gente participe desta ceia agora com um sentimento de alegria, de vitória. Que a gente agora ao deparar-se com a ceia, com o pão e com o suco da uva, a gente celebre com um sentimento de alegria, de vitória na presença do Senhor Jesus. Porque eu concluo esta mensagem dizendo que o Senhor, Ele sempre tem uma mensagem quando estamos nos piores momentos da nossa vida. Ele sempre teve. Esta mulher, se não fosse Jesus, sabe, este plano, esta trama do adversário, essa mulher poderia ter morrido. Ela poderia ter morrido. Mas Jesus interviu e alcançou ela e deu vitória para ela. Aplauda o Senhor Jesus aqui nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fiquemos em pé, meus irmãos, eu quero orar por sua vida.